O que vou lhe revelar não é lenda nem invenção, mas algo que ecoa através das páginas ocultas da história e se conecta às advertências da Palavra de Deus. Há registros antigos que apontam para um trono escondido, não apenas como símbolo espiritual, mas como lugar real onde forças contrárias ao Senhor aguardam a hora final. Assim como a Bíblia diz que o mistério da iniquidade já opera, este segredo vem sendo preparado por séculos. Após sua queda, Lúcifer não ficou vagando sem rumo, como muitos imaginam. Textos esquecidos e fragmentos apócrifos sugerem que ele estabeleceu um reino aguardando o cumprimento de profecias. A Escritura nos lembra que Satanás não descansa, mas anda em derredor buscando a quem possa tragar. O que estes registros descrevem é a materialização desse intento, uma cidade oculta onde a rebelião contra Deus pulsa e se fortalece. Essa cidade, chamada em antigos manuscritos de Ar-Katanim, Fortaleza da Serpente, estaria escondida sob o deserto de Negev, em Israel. A descrição lembra a Jerusalém celestial, mas distorcida, invertida, como se fosse um espelho sombrio do plano divino. É um lembrete de que o inimigo sempre tenta imitar e corromper o que Deus cria. Jesus nos advertiu que viriam falsos sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Ar-Katanim não seria visível ao olhar comum. Relatos dizem que é uma cidade interdimensional, onde as leis físicas se distorcem e o tempo perde seu ritmo. O acesso, segundo antigos estudiosos, se daria por portais escondidos em pontos estratégicos da Terra, chamados eixos de queda. Isso ecoa o que lemos em Gênesis 28 sobre portais espirituais. Mas aqui, ao invés de ligação com o céu, seriam entradas para o abismo. Um desses supostos eixos estaria sob a cratera Maktesh Ramon, local de geologia singular. Após um terremoto incomum, geólogos encontraram inscrições indecifráveis em um alfabeto mais antigo que o hebraico. Pouco depois, o local foi lacrado por forças militares. É assim que o mistério da iniquidade age, ocultando suas obras até o momento em que decidir se revelar, tal como o Apocalipse descreve sobre a abertura do abismo. Ao longo dos séculos, ordens secretas e seitas apocalípticas buscaram Ar-Katanim. Templários, Rosa-Cruzes e outros grupos registraram visões de uma cidade viva, feita de pedra pulsante, que emitia um som grave, chamado por alguns de voz do trono. Isso lembra o relato bíblico sobre trombetas e sons que precedem juízos. Aqui, porém, o som não convoca ao arrependimento, mas seduz a perdição. Protegendo essa cidade, haveria seres chamados sentinelas do abismo, sombras sem forma definida que conhecem os pecados de quem se aproxima. O apócrifo atribuído a Ezequiel descreve-os como chamas que andam. Isso nos remete à lembrança de que o diabo tem seus anjos e que estes podem se disfarçar de luz, mas carregam consigo a condenação eterna. Há registros de tentativas de contato com essas entidades. Em uma delas, em Praga, a cidade teria vivido 3 dias de apagão espiritual, sem nascimentos, mortes ou orações respondidas. Isso nos lembra de Amós 8:11, que fala de um tempo de fome, não de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quando o céu vira o rosto, é porque o homem decidiu ouvir outra voz. Pesquisadores notaram que certos terremotos no Oriente Médio seguem padrões incomuns, emitindo vibrações que, quando analisadas, soam como cânticos antigos, semelhantes aos do Templo de Salomão. Não é surpresa que o inimigo imite o culto verdadeiro. Sempre buscou o louvor que pertence a Deus e criará suas próprias liturgias para preparar corações rebeldes. Documentos dizem que a cidade canta quando o sangue toca o solo. Esse detalhe é profundamente perturbador, pois nos lembra que o sangue tem valor espiritual. Desde Gênesis, o sangue clama, seja para a vida ou para o juízo. Em Ar-Katanim, o sangue serviria como chave
para ativar sua força oculta, invertendo o propósito sagrado estabelecido pelo Criador. Alguns manuscritos apócrifos afirmam que Lúcifer governa Ar-Katanim, de um trono feito de uma única pedra negra, polida como vidro e capaz de refletir não o rosto, mas os pecados de quem a olha. Essa imagem lembra o juízo de Deus, que expõe o coração humano. Mas aqui, a revelação não é para arrependimento, e sim para aprisionar a alma, alimentando-a com culpa e desespero. No centro da cidade, há uma torre que perfura o céu com uma luz escarlate. Dizem que ela é alimentada por um rio subterrâneo chamado Nahash, serpente em hebraico. Esse rio não leva vida, mas corrupção, fluindo como veneno nas estruturas da cidade. A Bíblia nos fala do rio de vida que sai do trono de Deus. Este é o oposto, um rio de morte que conduz à condenação. Há registros de que alguns que encontraram Ar-Katanim nunca voltaram a ser os mesmos. Olhares vazios, comportamentos estranhos e aversão à palavra de Deus marcaram seu retorno. Isso é coerente com o ensino bíblico. Quando se dá lugar ao inimigo, ele se instala com força. É por isso que Efésios 4:27 nos adverte: não deis lugar ao diabo. A própria construção da cidade seria um testemunho do orgulho de Lúcifer, feita para imitar a Nova Jerusalém, mas com medidas distorcidas, como se quisesse provar que pode criar algo melhor. Porém, tudo o que não nasce de Deus é limitado, imperfeito e fadado à ruína. Essa cidade pode parecer grandiosa, mas está condenada desde o momento em que foi concebida. Em visões registradas por monges do século XI, a entrada para o trono de Lúcifer era guardada por 7 portas de bronze. Cada porta, segundo eles, só se abria quando um juramento de renúncia ao Criador era pronunciado. É a antítese do caminho estreito ensinado por Jesus. Lá, o caminho é largo para quem está disposto a se afastar da verdade. O trono, segundo esses relatos, não é ocupado por uma forma física comum, mas por uma presença que se manifesta como sombra viva. Essa descrição se assemelha à figura bíblica de trevas exteriores, um lugar sem luz, reservado para aqueles que rejeitam a presença de Deus. É o contraste absoluto com o trono de glória descrito em Apocalipse. Relatos mais recentes sugerem que a influência de Ar-Katanim já se espalha pelo mundo. Ideias, símbolos e práticas originadas ali estariam infiltrando-se em governos, artes e religiões. Isso cumpre o que Paulo escreveu: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A guerra que começa no invisível sempre termina moldando o visível. Alguns estudiosos associam essa cidade à Babilônia do Apocalipse, a mãe das abominações da terra, não pela localização geográfica, mas pelo espírito que carrega: orgulho, idolatria e sedução espiritual. Seja qual for o nome, a essência é a mesma. Um centro de rebelião global contra o Criador, que será destruído no tempo determinado por Deus. O mais perturbador é que, segundo esses registros, Ar-Katanim não será destruída por mãos humanas. Sua queda virá diretamente do céu, como juízo divino. Isso nos lembra das muralhas de Jericó, que ruíram não por força de homens, mas pelo poder de Deus. Assim também será com o trono de Lúcifer. Nenhum exército humano poderá vencê-lo. E quando isso acontecer, as vozes que hoje ecoam em louvor ao trono das trevas se calarão. Toda arrogância será abatida e todo joelho se dobrará, não diante de Lúcifer, mas diante de Cristo. Pois, como está escrito em Filipenses 2:10-11, ao nome de Jesus se dobrará todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Na estrutura espiritual de Ar-Katanim, cada pedra, cada portal, parece vibrar com uma intenção: distorcer a verdade. É como se a cidade fosse um sermão contínuo do engano, pregando que a autonomia do homem é suficiente para substituir a dependência de Deus. Mas Provérbios 14:12 adverte:
Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Documentos antigos descrevem que o som da cidade é como um cântico grave, quase hipnótico. Aqueles que o ouvem por tempo suficiente começam a duvidar das suas próprias convicções. Esse é o poder da mentira quando repetida incansavelmente. Jesus nos ensinou que somente a verdade liberta. Qualquer outra voz que substitua a sua leva à escravidão espiritual. Entre as lendas mais persistentes está a de que Ar-Katanin se expande como um organismo vivo, não por conquista territorial humana, mas por uma infiltração silenciosa na mente dos líderes e influenciadores. É o espírito do anticristo preparando o terreno. João já alertava que muitos anticristos têm surgido e que isso é sinal do fim dos tempos. Os sentinelas do abismo são descritos como guardiões dessa cidade, mas não servem para proteger os inocentes. Sua função é impedir que qualquer luz espiritual penetre. A Bíblia nos fala de anjos ministradores que guardam os filhos de Deus, mas aqui vemos o oposto. Servos das trevas, designados para manter a humanidade aprisionada na escuridão. Alguns testemunhos falam de experimentos espirituais na cidade, tentativas de fundir a essência de Lúcifer com a própria estrutura física de Ar-Katanin. Isso é uma imitação blasfema da união entre Cristo e sua igreja. Assim como Jesus é a pedra angular da casa espiritual, Lúcifer tenta ser o centro de uma congregação corrompida. A cada ciclo, dizem que a cidade respira mais forte e terremotos não naturais sacodem o deserto. Muitos veem isso como fenômeno geológico, mas quem conhece o mundo espiritual entende que sinais assim podem ser prenúncios de uma manifestação maior. Jesus disse que antes do fim, haverá terremotos em vários lugares e que seriam apenas o princípio das dores. Certos mapas ocultos mostram linhas que conectam Ar-Katanin a outros pontos do mundo, como se houvesse um sistema espiritual subterrâneo interligado. Isso lembra as fortalezas espirituais que Paulo menciona, áreas inteiras sob influência maligna. A guerra contra essas fortalezas não se vence com armas humanas, mas com oração e a palavra de Deus. Os estudiosos da Bíblia que analisam essas conexões alertam que o objetivo final não é apenas governar uma cidade, mas controlar toda a terra. Apocalipse descreve um tempo em que foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ar-Katanin seria apenas o núcleo desse domínio global, o ponto de partida para o engano final. No entanto, mesmo com toda a sua estrutura, Lúcifer e seu trono não podem escapar da soberania de Deus. Jó 38:11 nos lembra que até o mar tem limites determinados pelo Criador. Assim também, o poder de Ar-Katanin será contido até o dia e a hora que o Senhor determinou. Nada acontecerá sem que antes passe pelo crivo divino. E é justamente aí que está nossa esperança. O mesmo Deus que governa sobre o universo inteiro também governa sobre os planos do inimigo. Mesmo que a cidade da serpente se levante, Cristo já venceu na cruz. O fim dessa história não será decidido no deserto de Negev, mas no trono de Deus, diante do qual nenhuma sombra pode permanecer. Alguns afirmam que a cidade oculta guarda um artefato chamado Pedra de Olam, supostamente a primeira luz que Lúcifer roubou. É a tentativa de imitar o que só Cristo possui, a verdadeira luz do mundo. João 1:5 diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a dominaram. Nenhuma imitação pode substituir a glória eterna de Deus. O relato de que o cristal responde ao contato com sangue humano é perturbador. Isso contrasta com o sangue de Cristo, que foi derramado para dar vida, não para alimentar trevas. Aqui vemos a inversão satânica, o sangue que deveria redimir sendo usado para aprisionar. É a distorção máxima do plano de salvação. Quando líderes são influenciados por forças que nem compreendem,
vemos a realidade de Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ar-Catanim, com toda a sua rede de manipulação, é apenas um palco onde essas potências espirituais operam para moldar decisões e corações. A expansão da cidade e seus portais interdimensionais apontam para um plano global. Assim como o Evangelho foi chamado a alcançar até os confins da terra, o inimigo tenta espalhar o engano no mesmo alcance. É uma corrida espiritual, mas a vitória já foi decretada para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia descreve que nos últimos dias, Deus permitirá que muitos sigam a mentira, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2:10. Ar-Catanim pode ser essa mentira materializada, um monumento ao engano, chamando para si aqueles que já endureceram o coração contra a verdade. Mas para cada falsificação, Deus oferece o original. Onde há um trono de engano, há também um trono de graça. Onde há trevas densas, a luz de Cristo brilha mais forte. Onde a cidade de Lúcifer se ergue, a nova Jerusalém já está preparada, descendo do céu como noiva adornada para seu esposo. A guerra que se aproxima não será vencida com armas humanas, mas com a armadura de Deus, cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito e oração constante. Não há cidade das trevas capaz de resistir a um povo que vive e ora debaixo do sangue de Jesus. Mesmo que Ar-Catanim possua poder para influenciar, nunca poderá desfazer a obra consumada na cruz. É por isso que Apocalipse 12 declara que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essa é a estratégia que derrota qualquer trono de trevas, o testemunho vivo do povo de Deus. A revelação dessa cidade serve como alerta, não como motivo de medo. Deus nos deu o espírito de poder, amor e moderação, não de covardia. Se conhecemos a verdade, devemos anunciá-la. Nosso papel não é recuar, mas proclamar que só há um rei digno de adoração, e ele não está no deserto de Negev, mas assentado nos céus. O fim dessa história está escrito: o trono de Lúcifer cairá, e todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Enquanto isso, permanecemos firmes, preparados e vigilantes. Porque quando o inimigo se revelar por completo, será apenas para cumprir o que Deus já determinou. O Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16:20.